Encontre expressões para as funções quadráticas cujos gráficos são mostrados abaixo. Então tá aqui, ó. Encontrar a expressão, encontrar a função quadrática cujo gráfico é esse aqui. Bom, existe a chamada forma fatorada de uma função quadrática, que é a seguinte: f de x igual a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Essa é a forma fatorada de uma função do segundo grau, de uma função quadrática, onde x1 e x2 são as raízes da função. E a é o nosso a mesmo do ax ao quadrado mais bx mais c. Muito bem. Por que convém a gente usar essa forma fatorada aqui nesse problema? Porque eu conheço as raízes dessa função. As raízes dessa função é onde toca o eixo x aqui, ó, o 3. As duas raízes são iguais a 3. Não significa que a função quadrática tem uma única raiz. Não é isso. Ela tem duas raízes iguais a 3. Essa é a interpretação disso aqui que você deve ter. Então, nesse caso, o x1 e o x2 valem 3. Então, você coloca aqui, ó, o f de x vai ser igual a que multiplica x menos 3, que multiplica x menos 3. Muito bem, mas ainda está faltando eu calcular o parâmetro a, né? Para a gente bem definir essa função de segundo grau, eu preciso definir o parâmetro a. E como é que a gente vai calcular o parâmetro a? Usando essa informação. A parábola passa pelo ponto de coordenadas 4 e 2. Dizer que a parábola passa pelo ponto de coordenadas 4 e 2 significa que o f de 4 é igual a 2. Essa é a interpretação disso aqui, ó. A parábola passa pelo ponto de coordenadas 4 e 2, significa que o f de 4 é igual a 2. Aí eu vou usar essa informação aqui a fim de calcular o parâmetro a. Como é que você vai proceder agora? Vem aqui na função, onde tem x você coloca 4 e iguala o resultado a 2. Vamos fazer isso então? Então, ó, a que multiplica 4 menos 3, que multiplica 4 menos 3, isso tem que ser igual a 2. Continuando. Então aqui fica a vezes 4 menos 3 dá 1, 4 menos 3, 1 novamente, igual a 2. Então aqui vai ficar a vezes 1 vai dar a igual a 2. Aí, ó, já determinei o parâmetro a. Então, respondendo o problema, qual vai ser minha função? Vai ser a função f de x igual, agora você vem para cá, onde tem a, coloca 2. 2 que multiplica x menos 3 ao quadrado. Por que x menos 3 ao quadrado? É o x menos 3 vezes x menos 3. Acabou. Essa aqui é a função quadrática, tal que o gráfico é essa parábola. Se você quiser desenvolver aqui o produto notável, não tem problema nenhum não, mas pode deixar assim, tá bom? Seguinte, né? Obter a função quadrática cujo gráfico é esse aqui. Olha só, pessoal. Não dá para a gente fazer aqui como a gente fez no item anterior, porque no item anterior a gente usou a forma fatorada. E a forma fatorada envolve as raízes da função que eu conhecia. Mas aqui eu não conheço as raízes da função. Então, não vai adiantar a gente usar a forma fatorada. O que a gente vai ter que usar? A forma geral, ou seja, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Mas se você está resolvendo um problema de função de segundo grau e conhece as raízes, convém pensar na forma fatorada, que ela realmente ajuda bastante. Então vamos pensar trabalhando com esse ponto aqui, ó. Isso aqui vai ser interessante para a gente. Olha só. O que significa dizer que a parábola, olha só, observa, a parábola passa pelo ponto de coordenadas 0 e 1. Isso, algebricamente, significa que o f de 0 é igual a 1. É isso que está dizendo, ó. O f de 0 é igual a 1. O que eu tenho que fazer para calcular o f de 0? É substituir o x por 0 e igualar o resultado a 1. Então vamos fazer isso? Porque assim, ó, olha para cá, onde tem x, coloca 0. A vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c, isso tem que ser igual a 1. Aqui, 0 ao quadrado dá 0, vezes a dá 0, b vezes 0 dá 0, sobra o que no primeiro membro? Apenas o c. O c é igual a 1. Olha aí que beleza, ó. Já sei que o parâmetro c vale 1. Muito bem, muito bem. Na verdade, onde toca o eixo y aqui é sempre o parâmetro c. A ordenada do ponto onde toca o eixo y é sempre o parâmetro c, tá? Bom, agora eu vou trabalhar com as outras informações. Vamos pegar isso aqui agora, ó. O que significa dizer algebricamente que a parábola passa pelo ponto de coordenadas menos 2 e 2?
Significa que o f de menos 2 é igual a 2. Vamos fazer isso aqui? O que mais que eu sei? Que o f de menos 2 é igual a 2. O que fazer para calcular o f de menos 2? Você vem aqui na função, onde tem x, coloca menos 2. Fica assim, a vezes menos 2 ao quadrado, mais b vezes menos 2, mais o parâmetro c, que eu sei que é 1, isso tem que ser igual a 2. Pouco mais, ó, menos 2 ao quadrado dá 4, vezes a dá 4a. Depois, b vezes menos 2 vai dar menos 2b, igual a, esse 1 vai para o primeiro membro, 2 menos 1 é 1. Pronto, pode deixar assim por enquanto, vamos deixar assim por enquanto. Tá. Deixa guardada essa informação. Observe que eu preciso aqui para resolver o meu problema é achar os parâmetros a, b e c. Ou seja, achei uma relação entre a e b, vou ter que obter uma outra relação entre a e b. E como é que eu vou obter isso? Agora analisando esse outro ponto aqui, ó. A parábola passa pelo ponto de coordenadas 1 e 2,5. O que isso significa mesmo? Que o f de 1 é 2,5. Então você coloca aqui, ó. F de 1 é igual a menos 2,5, melhor dizendo, né? Menos 2,5. O que você tem que fazer para calcular o f de 1? Vem aqui na função onde tem x, coloca 1. A vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais o c, que eu já sei que é 1, isso tem que ser igual a menos 2,5. Bora lá então. 1 ao quadrado é 1, vezes a dá a, b vezes 1 dá b, e aqui mais 1, tá, igual a, o menos 2,5, 1 vai para o segundo membro, vai ficar menos 1, então menos 3,5. Quem sabe a gente isola o b aqui e substitui aqui, vai ficar bom, não vai? Ó, quem vai ser o b então? Menos 3,5 é o b menos a. Então, vou pegar essa informação, agora eu vou substituir aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 4a menos 2 vezes b. Agora, onde tem b, você coloca menos 3,5 menos a, menos 3,5 menos a, isso tem que ser igual a 1. Substituir o b por esse valor aqui. Contas agora, né? 4a. Depois, menos 2 vezes menos 3,5 vai dar mais 7. Que mais? Menos 2 vezes menos a vai dar mais 2a, igual a 1. 4a mais 2a é 6a. Igual a 1, esse 7 vai para o segundo membro, vai ficar menos 7. E 1 menos 7 dá menos 6. E aí você já conclui que o a é menos 1 e realmente o a tem que ser um número negativo, porque a parábola aqui tem concavidade voltada para baixo, não é verdade? Bom, uma vez calculado o parâmetro a, você vem para cá e calcula o parâmetro b. Agora você volta para cá, né? Isso significa, então, que o b vai ser igual a menos 3,5 menos a. Observe que o a é menos 1. Com esse menos aqui vai ficar mais 1. Então, quem vai ser o b? Menos 3,5 mais 1 vai dar menos 2,5. Ai, que beleza. Que beleza. Agora eu tenho condições de responder o meu problema. Qual é a função quadrática cujo gráfico é esse? Essa aqui, ó. F de x igual a, ó, ax ao quadrado. O a é menos 1, então menos x ao quadrado. Mais bx, então menos 2,5x. Mais o c, que é 1. Problema bacana esse aqui, não é verdade, pessoal? 9. Encontre uma expressão para a função cúbica f, se f de 1 é igual a 6 e f de menos 1 é igual a f de 0, que é igual a f de 2, que é igual a 0. Antes de mais nada, vamos fazer uma revisão sobre esse negócio? Olha só. Toda função polinomial de grau n pode ser decomposto em n fatores. O que eu quero dizer? Imagina uma função polinomial de grau n. Então, essa função polinomial ela pode ser fatorada da seguinte forma. F de x igual a, que é uma constante, x menos x1, que é a primeira raiz, que multiplica x menos x2, que é a segunda raiz, e vai embora, até x menos xn, a última raiz.
Aqui eu estou generalizando, né? Até considerando raízes complexas. Então tá, toda função polinomial de grau n pode ser fatorada em n fatores dessa forma aqui, ó. X menos x1, x menos x2, x menos x2, onde x1, x2, xn são as raízes da função. E o que é a raiz de uma função? A raiz de uma função é o valor que anula a função. É o número x tal que o f de x é igual a zero. Por exemplo, f de x igual a 2x menos 6. X igual a 4 não é raiz dessa função. Por quê? Porque o f de 4 vai dar quanto aqui? 2, né? O f de 4 dá 2. Por outro lado, x igual a 3 é raiz dessa função. Por quê? O f de 3 vai ser o quê? Ó, 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Ó. Tudo bem? Essa é a definição de raiz, né? A raiz é um número x que anula a função. Reciprocamente, se um número anula a função, ele é raiz. O 3 anula a função, então ele é raiz dessa função. Muito bem. Vamos juntar as duas informações agora, hein? Ó, eu estou falando aqui de uma função cúbica de grau 3. Então, ela pode ser fatorada na forma f de x igual a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, que multiplica x menos x3. Por que isso? Porque ela é uma função cúbica de grau 3. E além disso, agora eu vou pensar nas raízes aqui, ó. Menos 1, 0 e 2 anulam a função. O f de menos 1 dá 0, o f de 0 dá 0, o f de 2 também dá 0. O que isso significa? Que menos 1, 0 e 2 são raízes da função. Ó, que bacana. Então, menos 1, 0 e 2 são raízes da função. Então, vamos escrever assim, ó. F de x vai ser igual a que multiplica x menos a primeira raiz, que é menos 1. Então, vai ficar x mais 1. Que multiplica x menos a segunda raiz, que é o 0, então x menos 0, que multiplica x menos a terceira raiz, que é o 2, ou seja, x menos 2. Então, nossa função cúbica é f de x igual a que multiplica x mais 1, que multiplica x, que multiplica x menos 2. Olha que bacana, gente. Teoria, é muito importante saber a teoria, não é verdade? Bom, que mais? Acabou o problema? Não. A função cúbica vai ficar bem definida se você tem o parâmetro A, né? Se você sabe o valor do parâmetro A. Então, eu tenho que dar um jeito de calcular esse parâmetro A. E o que a gente vai fazer para calcular o parâmetro A? Usar essa informação que a gente não usou ainda. Olha, o f de 1 é igual a 6. O que isso significa? Quando você substituir o x aqui por 1, o resultado dessa continha é 6. Então, vamos lá. Vamos fazer isso? A vezes. Vou substituir o x por 1. 1 mais 1, vezes 1, vezes quem mais? 1 menos 2, isso tem que ser igual a 6. Tá? Estou substituindo o x por 1. Então, A vezes 1 mais 1 dá 2, vezes 1, vezes 1 menos 2, menos 1. Isso tem que ser igual a 6. Então, 2 vezes 1 dá 2, vezes menos 1, menos 2. Menos 2A igual a 6. Aí você pode multiplicar por menos 1 e escrever 2A é igual a menos 6. E, portanto, o A é menos 6 dividido por 2, que dá menos 3. Olha aí, o A vale menos 3. Logo, sua função cúbica, agora respondendo o problema, a função cúbica vai ser f de x igual a menos 3. Agora você olha para aqui, olha para cá, olha para cá. Basta no lugar de A aqui colocar menos 3. Menos 3... Vamos deixar o x na frente aqui? Menos 3x que multiplica x mais 1 que multiplica x menos 2. Pronto. Essa é a função cúbica procurada. Se você quiser fazer a distributiva aqui, pode, mas acabou o problema.